Boa noite. Se vocês estão assistindo isso, é porque nesse momento eu estou sem acesso à internet. Assim, eu estou gravando essa aula alguns dias antes, porque existe a possibilidade de eu não ter acesso à internet alguns dias dessa semana. E então é por isso que ela está sendo assíncrona. Nós estamos estudando os operadores lineares, né? São transformações lineares de um espaço vetorial nesse mesmo espaço vetorial. E alguns operadores lineares podem ser invertidos, né? Existe uma outra operação que faz o papel inverso do que ela faz. A gente tem, por exemplo, um operador T, que leva, dado um vetor do espaço vetorial V, um vetor V desse espaço, leva o vetor T de V desse mesmo espaço, e pode ser que a gente tenha um operador que a gente atua nesse T de V e encontra de novo V. Pode ser que exista, pode ser que não exista, vai depender do T. Depender do operador T. Se esse operador existir, que faz essa volta para todo o vetor T de V, então esse outro operador é dito o operador inverso de T, e é denotado por T menos 1. Nesse caso, a gente diz que o operador T é inversível, regular ou não singular. Do contrário, a gente diz que T é não inversível, não regular ou não singular. Nós vimos algumas propriedades dos operadores inversíveis, seja T sobre V um operador linear. Se T é inversível e T menos 1 é sua inversa, sua transformação inversa, né? Então, a composição de T com inversa de T é igual à composição de inversa de T com T, que é igual à identidade. T é inversível se e somente se o núcleo desse operador é o conjunto que contém apenas o vetor nulo. Se T é inversível, T transforma base em base. Ou seja, se B é uma base de V, T de B também é uma base de V. Se T é inversível e B é uma base de V, então T menos 1 de V em V é linear e a matriz que representa o inverso do operador T na base B é igual à inversa da matriz que representa o operador T nessa mesma base. Nós vimos na última aula um exemplo de um operador linear, que foi esse daqui, um operador sobre o R2, por transformação de xy igual a 4x menos 3y menos 2x mais 2y. E primeiramente nós mostramos que esse operador T é inversível e depois encontramos uma regra que define T menos 1, ou seja, T menos 1 de xy igual a alguma coisa. Nós fizemos isso. Eu deixei como exercício para vocês esse daqui, verificar se o operador linear T sobre o R3 definido por T de 1, 1, 1 igual a 1, 0, 0. T de menos 2, 1, 0 igual a 0, menos 1, 0. E T de menos 1, menos 3, menos 2 igual a 0, 1, menos 1 é inversível. E no caso afirmativo, para vocês determinarem a regra que define o inverso. Então, como sempre tem mais um jeito de fazer isso aqui, eu vou fazer daquele jeito que é o mais simples. Na verdade, nesse caso específico, tem um jeito mais simples do que aquele mais simples geral ainda. Mas eu vou fazer daquele mais simples geral porque, digamos assim, alguns dos presentes na última aula tiveram algumas dúvidas. Tá? Então, vamos lá. Então, qual é a diferença deste exemplo para aquele que nós vimos na aula da semana passada? Nós vimos que, naquele caso, a gente tinha já a regra, né? Lá, primeiro, era sobre o R2, então é mais simples, porque tem menos ordenadas, menos variáveis para a gente lidar. E, além disso, a gente tinha dado a regra dele. Aqui é sobre o R3, então dá mais trabalho, simplesmente por ser sobre o R3 em vez do R2, porque tem mais coisas para calcular. E a regra não está dada. Então, para
gente fazer de uma maneira semelhante ao que nós fizemos na última aula, vamos primeiro encontrar a regra que define T. Aqui a gente não tem ela, né? A gente tem apenas como T atua numa base do R3. Mas nós já vimos lá, quando estudamos transformações lineares mais geral, de uma forma mais geral, que ter a regra que define uma transformação linear e ter a transformação de uma base do domínio da transformação linear é a mesma coisa, contém a mesma informação. Então, assim, primeiro, aqui nós temos os vetores, vou escrever eles aqui, vou chamar esse conjunto de C. E, tecnicamente, não sabe se isso aqui é uma base ainda, né? Eu vou copiar esses vetores aqui. Esses vetores aqui do domínio da transformação. Então, resolução. Primeira pergunta. O conjunto C aqui é uma base do R3? Bom, o R3 é um espaço vetorial de dimensão 3, e aqui nós temos 3 vetores, nesse conjunto que eu chamei de C. Que conjunto é esse? São esses daqui, em que a gente está atuando T. Se nem foi para T a menos 1 ainda. Então, para a gente descobrir se ele é uma base... Assim, no geral, a gente precisaria testar se ele é um conjunto linearmente independente e também se ele é um conjunto gerador do R3. Mas como o R3 é de dimensão 3, e aqui nós temos 3 vetores nesse conjunto C, nós só precisamos testar uma dessas propriedades, qualquer uma. A gente pode ou testar que ele é um conjunto gerador, ou testar que ele é linearmente independente. Vamos, assim, a gente pode fazer qualquer um deles, mas assim, já pensando nas contas que a gente vai precisar mais adiante, vamos fazer, verificar se ele é um conjunto gerador. Então, vamos ver aqui como C tem 3 vetores, por 3 vetores, E, dimensão R3, 3, basta verificarmos se subespaço tirado por C é R3. Para tanto, seja XYZ um vetor qualquer fez muito maluco aqui. R3. O que está acontecendo? R3, aí. Não sei o que foi aquilo. Para tanto, seja XYZ um vetor qualquer do R3. Então, para verificarmos se XYZ pertence ao subespaço gerado por C, precisamos verificar se existem números, vamos chamar aqui de A, B e C, reais, tais que XYZ, esquisito, XYZ, vírgula, igual a vezes um vetor C, mais B, conjunto C, mais C, outro vetor do conjunto C. Então, se existirem A, B e C podem depender de XYZ, em geral. Se existirem esses números A, B e C aqui, então XYZ é uma combinação linear desses vetores
como XYZ é um vetor qualquer do R3, significa que qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses três vetores. Ou seja, qualquer vetor do R3 pertence ao subespaço gerado por esses três vetores. Como o subespaço gerado por esses três vetores é um subespaço R3, significa que o subespaço gerado por esse conjunto C é o próprio R3. Ou seja, essa igualdade aqui é verdadeira. E daqui a gente concluiria, se isso for verificado, que C é uma base do R3. Justamente pelo fato de ser com três vetores, a dimensão do R3 ser 3. Só conferindo se estão gravando tudo, se vocês estão me ouvindo. Então, eu acho que estão. Tá. Então, como é que a gente faz? A gente tem que resolver esse sistema aqui, escrever A, B e C em termos de x, y, z. Então, vamos lá. Nem apareceu esse sistema ainda. A multiplicando 1, né? A, é uma coisa. 2, 1, 0, e menos 1, menos 3, menos 2. É isso aí. Menos 2b, b, c, menos c, menos c, menos c. Agora somamos esses três vetores. Então fica A menos 2b menos c, A mais b menos 3c, A mais 0 menos 2c. A menos 2b menos c, está aqui. A mais b menos 3c, A mais b menos 3c, A menos 2c, está aqui. Assim, nós temos que resolver o seguinte sistema. X igual a y igual a z. A gente pode fazer o seguinte. Trocamos a equação 2 por ela mesma, somada com menos 1 vezes a primeira equação, e algo semelhante para a terceira, né? As duas a gente pode fazer juntos. Então faz menos x, c menos x. Aqui, não precisa de parênteses. Aqui troca o sinal de tudo, então menos a mais 2b mais c. Não precisa de parênteses, troca o sinal de tudo. Menos a mais 2b mais c. Colocamos aqui juntas aqui. A menos A desaparece. Daqui e daqui. B mais 2B aqui é 3B. E menos 3C mais C vira menos 2C. 2B continua assim. Menos 2C mais C fica menos C. Acho que é isso. Agora a gente faz o quê? A gente faz... Quer dizer, troca E2 por Z2. Troca E3 por 3 vezes E3.
2, 2, 3. Então, aqui em cima vai dobrar tudo, fica 6b menos 4, né? 6b menos 4, e aqui vai triplicar tudo. Então, fica 6b menos 3c. E 2y menos 2x, aqui 3z menos 3x. Agora, trocamos E3 por E3 mais menos 1, E2. Fracional de tudo. Fracional de tudo. Seis b menos 6z dá 0. Menos 3c mais 4c dá c. E menos 3x mais 2x dá menos x. Encontramos o valor de c. C é isso daqui. Agora a gente substitui na anterior. Então, por retrosubstituição, não, peraí, tá errado aqui, né? Que é menos x só. Porque é isso aqui menos o de cima, né? Então vai ficar menos 3x menos 2x. Sorte que eu percebi isso aqui. É menos 3x mais 2x, que é menos x. Isso. Não, aqui tá certo. Aqui. Então, vamos aqui mais 4c para o outro lado. C é aquilo ali. Fica 4, então 12, 4, 8. Dois y menos 8y é menos 6y. Menos 2x menos 4x é menos 6x mais 12z. Dividindo tudo por 6, a gente encontra aqui b é igual a por x primeiro aqui menos x menos y mais 2z. E por fim, para A, passa os dois para lá, fica mais 2z mais c. Sobra tudo aqui. X menos x.
fica o quê? Fica x menos x, então fica menos 2x. Menos 4y e 7z. Sempre é bom conferir se dá certo, então a gente pega isso daqui e substitui aqueles valores. No lugar do A, vai isso aqui. No lugar do B, isto. Complicado, né? No lugar do C, isto. Então, coloco isso aqui ali. Aqui, multiplico por 2 e troco o sinal. 2 mais 2 menos 4. Aqui. Aqui fica mais fácil. Troco o sinal de tudo. Por 13, troco o sinal de tudo. Multiplico por 2 e troco o sinal de tudo. Nós temos o seguinte. Esta componente somada com esta, somada com esta. Vamos ver componente por componente, para não ficar muito grande aqui. Então, menos 2x mais 2x, vamos deixar tudo que tem x junto. E mais x. Menos 4y mais 2y. Mais 2y. Ó, menos 2x com mais 2x é x. Menos 4y mais 2y mais 2y. 2y mais 2y é 4y. Menos 4y mais aqui dá 0. 7z menos 4z mais 3z. Menos 4z menos 3z é menos 7z. Então, se anula. Primeira componente é o x. Ótimo. Segunda componente. Aqui. Mais aqui, mais isso daqui. Então, de novo, colocamos tudo que é x junto. Componente a componente, para não ficar muito cheio de número aqui na última conta que eu estou fazendo. Menos 2x, menos x dá menos 3x. Com mais 3x, se anula. Menos 4y, menos y dá menos 5y. Com mais 6y dá y. 7z mais 2z dá 9z. Menos 9z dá 0. Então, sobrou só y. E a última componente. Isso daqui, mais 0, mais isso daqui. Tudo tem x junto, tudo tem y junto. Menos 2x mais 2x, 0. Menos 4y mais 4y, 0. 7z
menos 6z, z. Então, XYZ. Perfeito. Então, mostramos que o conjunto gerado pelo... O espaço gerado pelo conjunto C é o R3, onde C é base R3. Maravilha. Então, C é uma base do R3. E mais, esta expressão aqui já nos diz exatamente o que a gente tem que fazer. Isso aqui é toda essa expressão aqui. Não, essa daqui eu tinha feito errado. Também é verdade essa daqui, mas essa aqui é melhor. Aqui, vamos deixar assim dá para ver tudo. E olha, daqui a gente encontra a regra que define T, não a inversa de T, mas T. Assim, a regra que define T é, como que a gente faz? A gente calcula T de x, y, z. Isso vai ser T atuando em tudo isso daqui. Mas como o operador é linear, ele só vai atuar nesses vetores aqui. Então fica, vou copiar isso aqui e pôr um T na frente de todos os vetores aqui. Pelo fato de T ser linear, ele só vai atuar aqui, ó. T, T, T. O que é T de 1, 1, 1? Isso que foi nos fornecido pelo... Vou copiar tudo aqui para não ter que ficar voltando. Foi nos fornecido essa informação aqui no exemplo. Fornecida. Problema de concordância não está fácil. T1 é 100. O exercício nos disse isso. Então, esse primeiro aqui é 100. T de menos 2, 1, 0 é 0, menos 1, 0. Então, aqui é 0, menos 1, 0. E T de menos 1, menos 3, menos 2, está aqui, é 0, 1, menos 1. Isso veio da regra que o exemplo nos deu. Então, agora basta realizar essa multiplicação aqui. Primeiro é bem facinho, fica só assim. Segundo, copia ali e troca o sinal de tudo, também é facinho. E o terceiro, copia um, inverte, copia no outro, inverte sinal lá no segundo. Então, copia aqui, inverte sinal aqui. Eu usei antes aqui, mas enfim. Tanto faz. Então, vamos conferir se está tudo certo. 3z menos x menos 2y, menos 3z mais x menos 2y. Beleza. Agora é só somar isso daí. Ó, nós nem começamos o t menos 1, isso aí é t. A soma desses dois aqui é bem fácil. Aqui, já não preciso mais desse. A gente somando com o terceira componente vai ser só isso daqui. Segunda que vai dar que vai dar alguma continha. Então aqui no final um efeito psicológico do Z e por último x menos x dá 0, y menos 2y dá menos y, menos 2z mais 3z mais z. Muito bem, então
Só resumir isso aqui. A regra que define T essa daqui. Então, assim, eu vou fazer pelo jeito lá da matriz inversa para vocês aprenderem, mas antes de fazer pelo jeito da matriz inversa, eu vou dar uma explicação disso aqui. A gente poderia mostrar que esse operador é inversível, como que a gente mostra que ele é inversível? Calculo o núcleo dele, por exemplo. Se o núcleo contiver apenas vetor nulo, então esse operador transforma base em base. Então significa que este conjunto de vetores aqui, esse aqui, 1, 0, 0, 0 menos 1, 0 e 0, 1 menos 1 é uma base do R3 também. E daí, para a gente achar a inversa, basta achar o operador que associa este vetor a este vetor a este e este vetor a este. E acabou. Então tem esse jeito que é muito mais simplificado. Mas vou fazer daquele jeito mais complicado, porque você não aparentemente nem tem muita experiência com inversão de matrizes. Então, procuraremos agora a matriz canônica que representa o operador T. Não precisa ser a canônica, né? Mas a canônica é mais fácil. Essa aqui a gente sabe. Ela é uma matriz coluna em 3 elementos. Os elementos são estes. E a gente pode escrever isso aqui como aqui. Uma matriz quadrada com 3 elementos que multiplica a matriz coluna XYZ. Aqui seria menos 2, menos 4, 7, 0, menos 1, 1, 1, 2, menos 3. Menos 2, menos 4, 7, 0, menos 1, 1, 1, 2, menos 3. Ok. Assim, a matriz canônica do operador P é esta matriz aqui. O determinante dela vai nos responder a primeira questão. A primeira questão do exemplo era verificar se esse operador é inversível. Não é o único jeito de determinar se esse operador é inversível, mas é um jeito. Calculamos assim determinante dessa matriz. Multiplicação desses elementos aqui, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 6. 6, aí menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4. 7 vezes 0 vezes 2, dá 0. Aí menos 1 vezes menos 1 vezes 7, que é menos 7. 2 vezes 1 vezes 0, é 0. E
Não, esse aqui tá errado. Eu ganhei 2 vezes 1 vezes menos 2. Isso. É menos 4. Agora sim, menos 3 vezes 0 vezes menos 4, que dá 0. Esse determinante é menos 6 menos 4 mais 0 é menos 10. Menos, aí, menos 7 menos 4 é menos 11, né? 7, 8, 9, 10, 11. Isso. Então, menos 11. Então, fica menos 10 mais 11. Menos 8 de 11 menos 10, que é 1. E 1 é diferente de 0. Então, concluímos que T é inversível. A fim de encontrarmos T a menos 1, buscaremos inversa de T. Eu nem preciso desse parênteses aqui agora, porque não tem. É só buscaremos a inversa da matriz T. Dada por, como a gente viu na última aula, inversa de T é igual a 1 sobre o determinante de T, que acabamos de calcular, vezes a transposta da matriz de cofatores de T. Esse T, eu geralmente denoto transposta por T maiúsculo, mas como o operador aqui é T maiúsculo, então estou denotando transposta por T minúsculo. Então, primeiro a gente vai precisar calcular a matriz dos cofatores da matriz T. Primeiro, a gente vai copiar a matriz T aqui. Na verdade, sim, vou copiar o determinante da matriz T, que é mais útil para a gente. Então, matriz cofatores, não é transposta ainda, é só a matriz cofatores. Ela também vai ser uma matriz 3x3, na qual todos os elementos de T, que é essa matriz aqui, serão trocados por seus respectivos cofatores. Então, a gente começa escrevendo daquele jeito. Então, começa com mais, menos, sempre nessa ordem. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Menos, mais, menos, mais. Deixa eu ver se eu copiar tudo isso aqui, se vai dar certo. Tá. Vou copiar tudo aqui primeiro. E depois vou apagando as linhas e colunas que a gente precisar. Então, esse é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, corresponde ao elemento 2 aqui. Então, a gente precisa excluir a linha dele e a coluna dele. Então, tira isso daqui, tira isso daqui. A gente exclui mesmo, não é só transformar em zero, tem que excluir. Aqui é o elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. A gente exclui essa linha, essa coluna. Este é o elemento da primeira linha, terceira coluna. Então, primeira linha, terceira coluna. Excluímos. Este é o elemento da segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna. Esse é o elemento da segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Esse é o elemento da segunda linha, terceira coluna. Então, segunda linha, terceira coluna. Este é o elemento da terceira linha, primeira coluna. Então, terceira linha, primeira coluna.
Esse é o elemento da terceira linha, segunda coluna. Então, terceira linha, segunda coluna. Nota que nunca repete, né? Sempre exclui um elemento de uma linha e de uma coluna que a gente não tinha excluído antes. E esse, por fim, é o elemento da terceira linha, terceira coluna. Então, terceira linha, terceira coluna. Muito bem. Então, isso aqui é uma matriz. Notem que essas quantidades que são todos determinantes de matrizes 2 por 2, então são todos números. Determinante de uma matriz é um número. Assim, vai calcular agora. Esse mais aqui, quando tem mais, a gente pode apagar, porque não vai mudar o sinal. Não tem menos, a gente tem que deixar. Ó, esse primeiro vai ser menos 1 vezes menos 3. Vou colocar aqui do lado, que é 3 menos 2. Opa, escrevi errado. 3 menos 2. Esse é o primeiro determinante. Esse segundo, vou ter que pôr entre parênteses, né? Tem aquele menos na frente. Então é 0 menos 1. Esse aqui é 0 mais 1. Então dá 1. Este, tem que pôr entre parênteses, porque tem esse menos aqui. Então, menos 4 vezes menos 3 dá 12. Menos 2 vezes 7, que é 14. 2 vezes 7. Aqui fica menos 2 vezes menos 3, que é 6. Menos 7. Aqui fica menos 2 vezes 2. Ah, tem um menos aqui na frente, então tem que pôr entre parênteses. Menos 2 vezes 2, que é menos 4. E menos 1 vezes menos 4, que é mais 4. Aqui fica menos 4 mais 7. Aqui vamos precisar de parênteses. Menos 2 vezes 1, que é menos 2 vezes 0 vezes 7, que é 0. Por fim, menos 2 vezes 1, que é 2, menos 0 vezes menos 4, que é 0. Agora só fazer essas contas. 3 menos 2 é 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. 1. 12 menos 14 é menos 2. Então aqui fica menos 2. Com aquele menos da frente fica menos 2. 6 menos 7 é menos 1. Menos 4 dá 0. Menos 1 vezes 0, 0. Menos 4 mais 7 é 3. Ah, esse 2 é da onde que é esse 2? Ah, o 2 é outro elemento. Eu estou devaneando. Tem esse menos aqui. Menos 2. Esse daqui, né? Menos 2, ele é 2. E aqui fica 2 mesmo. Então, esta é a matriz dos cofatores. A gente vai precisar da transposta da matriz dos cofatores. A gente pega essa matriz aqui, transpõe, troca a linha por coluna. Basicamente, a gente espelha em relação a diagonal. A transposta dessa matriz é também uma matriz de 3 por 3. Os elementos da diagonal são esses mesmos aqui. 1, menos 1, 2. E agora, aqui está 2, 3. Eu vou pôr aqui, ó. 2, 3. Aqui está 1, 1. Vou pôr aqui. 1, 1. Aqui está 0. Vou pôr o 0 aqui. Aqui está 2. Eu vou pôr o 2 aqui. Então, ó, a primeira linha é 1, 1, 1. Isso virou a primeira coluna. 1, 1, 1. Segunda linha é 2 menos 1, 0. Isso virou a segunda coluna. 2 menos 1, 0. Terceira linha, 3, 2, 2. Virou a terceira coluna. 3, 2, 2. E vice-versa. As colunas daqui também viraram as linhas daqui.
Ok, então... A inversa de T é... Isso aqui, agora basta a gente substituir o que a gente encontrou. Determinante de T. Determinante da matriz T, a gente calculou. Ele deu 1. Então, a gente substitui aqui por 1. Então, isso aqui não faz nada. E a transposta da matriz com fatores é esta matriz aqui. Então, 1 dividido por 1 é 1, fica só essa matriz aqui. Então, essa aqui já era a resposta, né? Essa aqui já é a inversa. Para a gente verificar se é a inversa, a gente pode multiplicar pela matriz T. Vamos fazer, eu sempre gosto de verificar para ter certeza que não tem nenhum erro. Né? Então, pega a matriz T. Sempre recomendo vocês fazerem essa verificação. Então, esta linha vezes esta coluna. Então, vai ser 1 vezes menos 2, que dá menos 2. Daí, 2 vezes 0, que dá 0. E 3 vezes 1, que dá 3. Mais 3. Aqui dá para substituir, né? Menos 2 mais 3 é 1. Beleza, começamos bem. Pois é, esta linha vezes esta coluna. 1 vezes menos 4, então fica menos 4. 2 vezes menos 1, que é menos 2, e 3 vezes 2, que é 6. Ó, o menos 4, menos 2 mais 6. Menos 4 menos 2 é menos 6, menos 6 mais 6 é 0. Depois é esta linha vezes esta coluna. Então, 1 vezes 7, 7, mais 2 vezes 1, menos 2, mais 3 vezes menos 3. 3 vezes menos 3 é menos 9. A gente ficou com 7 mais 2, menos 9. 7 mais 2 é 9, 9 menos 9 é 0. Tá? Estamos indo bem. Agora, vai ser esta linha vezes esta coluna. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 1, mais menos 1 vezes 0, dá 0, não precisa escrever, mais 2 vezes 1. Menos 2 mais 2 dá 0. Depois, esta linha vezes esta coluna. Segunda linha vezes segunda coluna. Então, 1 vezes menos 4, menos 4. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 mais 1 mais 4. Menos 4 com esse mais 4 que dá 0, sobra só 1. Esse elemento vai ser segunda linha daqui, terceira coluna daqui. Então, 1 vezes 7, que é 7, mais menos 1 vezes 1, que é menos 1, mais 2 vezes menos 3, que é menos 6. 7 menos 1, menos 6. 7 menos 1 é 6, 6 menos 6 é 0. Elemento da terceira linha, primeira coluna. Então, terceira linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz. 1 vezes menos 2, dá menos 2. 0 vezes 0 é 0, não precisa escrever. 2 vezes 1, mais 2. Menos 2 mais 2, 0. Elemento da terceira linha, segunda coluna. Então, é terceira linha dessa matriz, segunda coluna desta. 1 vezes menos 4, é menos 4. 0 vezes menos 1. É 0, não precisa escrever. E 2 vezes 2 é mais 4. Menos 4 mais 4, 0. Por fim, elemento da terceira linha, terceira coluna, é a terceira linha da matriz à esquerda.
terceira coluna da matriz da direita. 1 vezes 7. 7. 0 vezes 1, 0. 2 vezes menos 3, menos 6. 7 menos 6, 1. Então, de fato, isso aqui é a matriz da entidade, significa que esta matriz aqui é a inversa da matriz T. Daqui, podemos encontrar a regra que define T é menos 1. É o seguinte, que T é menos 1, atuando no vetor x, y, z, é igual a essa matriz aqui, inversa de T. É igual a T é menos 1, matriz que representa T é menos 1, atuando na matriz que representa o vetor x, y, z. Então, a matriz que representa a matriz T é menos 1... Ah, tá, tem um passo antes aqui que eu esqueci de falar para vocês. Porque agora identificamos a matriz que representa o inverso do operador T com a inversa da matriz que representa T. Ou seja, esse passo aqui é muito importante. Essa equação aqui é uma das mais importantes de tudo isso. O resto é só comparar. Essa identificação que vai definir o inverso do operador para a gente. Agora sim, então, agora aparece a matriz aqui. Tá aqui, eu tinha esquecido dessa identificação. Eu tinha colocado ela aqui, mas tinha esquecido de chamar atenção que a gente está usando essa identificação, que a gente sabe que é verdade, né? A gente mostrou na aula anterior à última. Isso aqui que multiplica a matriz que representa o vetor x, y, z. É a matriz x, y, z. Agora fazemos essa multiplicação matricial. Ficamos com essa linha vezes as colunas, então fica x mais 2y mais 3z. Depois essa linha dessa coluna, que é x menos y mais 2z. E por fim, essa linha vezes essa coluna, que é x mais 2z. E essa aqui, pronto, está a regra. Esta é a matriz que representa este vetor. Encontramos x, y, z igual a o vetor que tem essas componentes aqui. E pronto, acabamos o exemplo. Então, eu fiz isso aqui desse jeito para vocês terem... Vocês verem uma vez feito com matriz 3x3, para vocês verem como que é o procedimento. Fica como exercício para vocês mostrar que esse operador aqui, esta regra, de fato é inversa daquele operador. Basta fazer a composição dos dois e ver se dá a identidade, dá o próprio XYZ. Quando a gente atua num vetor XYZ. Agora, um outro jeito de calcular esse operador aqui, que seria mais fácil para esse caso aqui, então, um outro jeito, é anotar o seguinte, ó, vamos pegar aqui a regra que define
Ó, vamos calcular t a menos 1 de 100, ver o que a gente obtém. É que a gente já calculou aqui. Vamos calculando isso aqui. Opa. Faz x igual a 1, resto 0. Agora, vocês aqui, vamos ter que ficar da hora. Agora vamos atuar no qual? Nesse vetor aqui, 0 menos 1, 0. Então, faz y igual a menos 1, isso aqui vira 2, aqui vira mais 1, vira tudo 0. E neste vetor aqui, 0, 1, menos 1. Faz x igual a 0, vamos começar com isso. X igual a 0. Y igual a 1. E z igual a menos 1. Então aqui fica menos 3, menos 2 e menos 2. 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 menos 2 é menos 3. Ó, esses vetores que a gente encontrou aqui, 1, 1, 1, menos 2, 1, 0 e menos 1, 3, menos 1, menos 3, menos 2, são esses vetores aqui, ó, 1, 1, menos 2, 1, 0 e menos 1, menos 3, menos 2. Ó, vamos voltar aqui lá naquela primeira parte, a gente pegou o conjunto C, verificou se ele era um conjunto tirador. Então, ó, se a gente já mostrou, a gente mostrou agora há pouco, também a gente podia, por exemplo, ter calculado o núcleo, ou fazer como a gente fez, calcular a matriz que representa T, calcular o determinante dela e tal. Se a gente mostrou que T é inversível, então existe um operador T que, quando ele atua nesse vetor, desculpa, existe um operador T a menos 1, que quando ele atua nesse vetor aqui, 1, 0, 0, a gente encontra o vetor 1, 1, 1. É o que a gente viu aqui. Existe um operador T a menos 1, que quando atua no vetor 0, menos 1, 0, ele vai dar esse vetor aqui, menos 2, 1, 0. Essa expressão aqui. E existe um operador T a menos 1, que quando atua neste vetor aqui, 0, 1, menos 1, resulta nesse vetor aqui, menos 1, menos 3, menos 2. Que é isso daqui. Por que que é assim? Porque basta a gente pegar esses três termos aqui e aplicar T menos 1 neles, né? Em ambos os membros. Os vetores aí. A gente sabe que T é menos 1 atuando em T de 1, 1, tem que dar 1, 1. Mesma coisa aqui, ó. Esses T é menos 1 com T, vamos ver assim, entre aspas, se cancelam. Isso aqui, que são exatamente as equações aqui. Então, olha, o que a gente poderia escrever? A gente poderia pegar este conjunto aqui e escrever, ó, no lugar de 1, 1, 1, a gente poderia escrever por inverso e 1, 0, atuando no vetor 1, 0, 0. No lugar de menos 2, 1, 0, a gente poderia escrever o operador inverso atuando no vetor 0, menos 1, 0, e assim por diante. Assim por diante, tem mais um. O vetor menos 1, menos 3, menos 2, trocar por esse vetor aqui. Tá? E isto aqui é essa mesma base aqui, tá?
Então, a gente viu que qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desta base aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no XYZ, onde a gente mostrou. Mostrou isso daqui. Então, utilizando isso que a gente acabou de ver aí, no lugar do vetor 1, 1, a gente pode escrever esse vetor aqui. No lugar do vetor menos 2, 1, 0, a gente pode colocar esse vetor aqui. No lugar do vetor 1, 0, menos 1. Não, desculpa, no lugar do vetor menos 1, menos 3, menos 2, inversa desse vetor 0, 1, menos 1. Como a gente mostrou que o inverso de um operador linear também é um operador linear, isso aqui é o mesmo que T menos 1 isso aqui, atuando nesse vetor. É uma coisa bem grande aqui, mas depois eu apago. Isso aqui, atuando nesse vetor. Isso aqui, atuando nesse vetor. De novo, meu mais saiu um igual. Bem grande, mas eu vou copiar isso daqui. Vai dar uma diminuída aqui. Isso aqui, troco o sinal. E copia aqui. E troca o sinal aqui. Agora somo tudo. Aqui. Aqui e aqui. Simplificando o que puder ser simplificado aqui, só aqui que dá para simplificar. Mais x com menos x dá zero. Y menos 2y dá menos y. Menos 2z mais 3z igual a mais z. E este menos 2x mais 4i, toda essa expressão aqui, a gente já viu lá antes. Onde é que está? Isso daqui? Não, não é isso daqui. Não, acho que é no T, né? Aí, notei. Ó, o operador que pega este vetor aqui e leva no XYZ é o inverso deste. Por quê? Porque esse vetor que está aqui dentro é exatamente esse daqui, né? Ó, menos 2x menos 4y mais 7z. Está aqui. Menos y mais z. Está aqui. Aqui eu pus... Está com o sinal trocado. Será que eu errei aqui ou... Não, deve ser aqui, né? Porque antes eu verifiquei, né? Aqui tinha que trocar o sinal. Na hora que eu explico pelo menos 1, eu não troquei. Aqui é menos. Menos 3z. Menos 3z eu posso pôr no final. Aqui, né? O mesmo termo. Então,
o operador que faz isso é o inverso deste. Tá? Deixa eu ver se tem algum jeito a gente encontrar a partir daqui o próprio T-1. Um outro jeito seria o seguinte, ó, a gente chamar... Legal esse jeito. Chama isso aqui x', componente x', essa segunda componente aqui de y', seria a componente de z'. E agora a gente inverte essas relações. Tá. O que significa inverter as relações? Escrever x em termos de x', y' e z'. Então, essa aqui já não depende de x, já está ótimo. Só precisamos eliminar x e y dessa última. Então, a gente troca E3 por... A primeira duplicar, é mais fácil duplicar do que dividir a outra por 2. 2 vezes E3. Então, fica... Vou fazer bem rápido. 2, 4 menos 6 e 2. Agora, a gente faz... Troca E3 por E3 somado com 1. Olha que maravilha, já resolvemos o problema com um passo. Então, dois passos. 2x menos 2x dá 0. 4y menos 4y dá 0. Menos 7z, não, menos 6z mais 7z dá z. Então, z é 2z mais x'. Vou pôr na ordem. X' mais 2z. E substituindo nessa daqui, fica o quê? Fica o menos z para cá. Ficando por menos 1. Menos mais, e o z é isso daqui. Isso daqui. Por fim, na primeira aqui, essa primeira aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Fica... Troca o sinal dos dois. Mais... Menos, no lugar do y, coloco tudo isso daqui. No lugar do z, coloco tudo isso daqui. No lugar do y, coloco tudo isso daqui. E no lugar do z, coloco isso daqui. Aí fica como fica... Fica tudo por 4. Por 7 e troco de sinal. Ok, é o mesmo x. X' mais 4x', 5x', menos 7x', menos 2x'. Menos 4y fica ali sozinho. 8 menos 14, menos 6, né?
14, acho que é menos 6. Não, nem que eu pedi para vocês me corrigir. Aí, x' vai ser o quê? Vai ser, ó, divide tudo por menos 2, ou seja, coloca o sinal de tudo e divide por 2. Colocar o sinal e por 2. Então aqui fica x' que é x. Fica 2 e aqui, opa, não é 42, é 2 e aqui fica 3. Então o que nós encontramos? Vou pegar esta expressão aqui. Primeiro só essa de baixo. Bom, vou deixar aqui porque a gente sabe que é isso aqui, inverter a ordem. Se eu tinha que fazer assim, eu pensava que fosse bem mais fácil. Não é tão mais fácil, não. É um trabalho também. Tá. Então, vamos calcular isso aqui primeiro. Deixa eu organizar aqui. X está aqui, Y está aqui, Z está aqui. Bastante contas. X vai isso daqui. O lugar que tem X, onde mais tem X, X, X aqui. Em Y vai isto. Bastante conta. Arrependi de ter dito para vocês que era uma vida alternativa, porque agora eu tive que fazer tudo essa conta errada. Faltou um Y. Muitos Y. Aqui também faltou um Y que eu esqueci de substituir. Porque são muitos. Cadê? Aqui. Vamos ver aqui também, né? Lugar aqui, 7Z. Este 7Z aqui esqueci de substituir por Z também. Muita conta. Nem sei onde é que tá. Aqui, 7Z. Comparada, me arrependi. Então tá. Multiplica aqui tudo por 2 e troca o sinal. Então fica menos 4, menos 6. Esse outro termo. Perdi o termo. Fazendo daqui para lá. Tanto faz. Então multiplica tudo por 3 e troca o sinal. Multiplica tudo por 2. 2, 2, 4. Aqui só troca o sinal. Menos, mais, menos. Comparada. Multiplica tudo por 7. Será que se eu continuar reclamando das contas, elas diminuem? Quanta conta, multiplica tudo por 4. Troca de sinal. É isso, né? O resto foi tudo. Foi. Agora a gente junta tudo que precisa juntar aqui. Tudo que é x', deixa junto. E vamos ver o que vai acontecer. Se tudo deu certo, nem sei se deu. Menos 2x', menos 4x', mais 7x'. Isso aqui dá menos 6x' com mais 7x', dá x'. Menos 4y', mais 4y', 0.
Menos 6z', menos 8z' é menos 14z'. Com mais 14z', 0. Então, sobrou apenas x' aqui. Vou aumentar tudo que é x', tudo que é y'. Só tem um y'. Então, menos x' mais x', 0. Y' fica ali sozinho. Menos 2z' mais 2z', 0. Vou aumentar tudo que é x'. Y', juntar tudo que é z'. X' mais 2x' é 3x', menos 3x', 0. 2y' menos 2y', 0. 3z' mais 4z' é 7z'. Menos 6z' é z'. Então, aqui ficou t é menos 1 de x', y', z'. Isso é igual ao quê? Isso é igual a toda essa quantidade aqui. Mas toda essa quantidade aqui, em algum lugar eu escrevi isso. Ah, tá aqui em cima, justamente. Toda essa quantidade aqui tem que ser igual a x, y, z. Isso aqui é x, y, z. Ok? Só que x é isso daqui. Y é isso daí. E z é isso daqui. O que nós encontramos? A transformação inversa de x', y, z' é isso daqui. Se tudo deu certo, é a mesma regra que nós encontramos pelo outro método. Aqui só está sem o linha, né? Essa é a mesma expressão. Vamos ver. Então, x mais 2y mais 3z. Ok. X menos y mais 2z. Ok. X mais 2z. Ok. Então, esse é o jeito de fazer. Vocês escolhem qual que é mais fácil. Um outro jeito de fazer, né? Ainda tem muitos outros. Mas eu estou mostrando vários métodos para vocês. Tá? Ok. Agora eu vou fazer uma coisa que vai soar parecido com o que a gente já viu. É o seguinte. Então, seja um A o conjunto V1, V2, Vn e B o conjunto W1, W2, Wn bases de um espaço vetorial V. Então, nós temos duas bases para o mesmo espaço vetorial V. Nós pretendemos relacionar as coordenadas de um vetor V em relação à base A com as coordenadas de um vetor V em relação à base B. Então, dado um vetor V qualquer do espaço vetorial V, ele será combinação linear dos vetores da base A e B. Então, na base A ele é x1 vezes v1, mais x2 vezes v2, assim por diante, é mais xn vezes vn. Na base B, ele é, em princípio, um outro número, pode ser que aconteça de ser igual, mas não tem por que ser igual. yw1 mais y2w2, assim por diante, até ynwn. Lembrando, os vetores V1, V2 até Vn são os vetores da base A, os W, W1, W2 e Wn, vetores da base B. Então, a gente pode escrever esse vetor V aqui na base A como esta ênupla de números aqui. V, a gente coloca o índice A para especificar que ele está na base A. Lembrando que quando a gente não especifica a base, a gente entende que é a canônica. V na base A, x1, x2 até xn, que são estes números aqui. Da mesma forma, esse V na base B vai ser estes números aqui, ó, y1, y2 até yn. Mas, por definição de base, qualquer vetor do espaço pode ser escrito em termos dos vetores da base. Em especial, os vetores de uma base podem ser escritos em outra base, né? A gente já fez isso várias vezes. Então, por exemplo, os vetores da base A podem ser escritos como combinações lineares dos vetores da base B. Então, a gente pega
V1 da base A, escreve na base B. Então, ele vai ser um número vezes W1, que é um vetor da base B, mais um número vezes W2, que é um vetor da base B, e assim por diante, até um número vezes Wn. O V2 de maneira semelhante, um número vezes W1, mais um número vezes W2, mais um número vezes Wn, até o Vn, que é número vezes W1, mais um número vezes W2, mais um número vezes Wn. Ó, aqui os números eles têm dois índices novamente, porque um índice se refere ao índice do vetor da base do vetor da base A e o outro índice ao vetor da base B. O primeiro índice refere-se ao índice do vetor da base B, os vetores W. O segundo índice é o vetor da base A. Então, por exemplo, aqui para V1, todos os segundos índices dos A's valem 1. Para V2, todos os segundos índices dos A's valem 2. Assim por diante. Até o último aqui. Todos aqui do enésimo, segundos índices valem N. Já os primeiros índices, eles acompanham os vetores W. Então, aqui vai ser 1, porque esse é o W1, aqui vai ser 2, porque esse é o W2, aqui vai ser N, porque esse é o Wn. Aqui vai ser 1, porque esse é o W1, aqui vai ser 2, porque esse é o W2, e assim por diante. Então, o índice associado a esse vetor, o outro a esse vetor, e assim por diante. Então, ó, então a gente pega esse vetor V aqui, escrito na base A, é x1 vezes V1 mais x2 vezes V2, assim por diante, até xn vezes Vn. Só copiei ele aqui. No lugar do V1, eu coloco essa expressão toda aqui, ó. Tá aqui. Então fica x1 vezes tudo aquilo ali. No lugar do V2, eu coloco esta expressão toda aqui, ó. Expressão do V2. Então fica x2 vezes toda aquela expressão ali. Assim por diante, até o último xn vezes Vn. No lugar do Vn, coloca essa última expressão aqui. Aí, ó, todas as linhas aqui têm W1. Quando a gente coloca W1 em evidência, vai aparecer o quê? x1 vezes A1, x2 vezes A2, A1, 2, assim por diante, até xn vezes A1n. Que é o que está aqui. Eu só escrevi os A's à esquerda do x por conveniência, mas é a mesma coisa que está aqui. Ó, A1, x1, A1, x1, A1, 2, x2, A1, 2, x2, e assim por diante. Todas as linhas aqui têm W2. Colocando em evidência, fica esse número aqui, vezes W2. Assim por diante, até o último, que é o Wn. Fica um número vezes Wn. Mas o próprio vetor V, aqui ele está escrito como combinação linear dos vetores da base B. A gente já fez isso. A gente chamou de combinação de y1, W1, mais y2, W2, até yn, Wn. Então, está aqui. Por propriedade de base, quando nós temos duas formas, vem da independência linear, né? Que se a gente tem duas formas de escrever um vetor numa mesma base, essas duas formas são iguais. Então, o número que multiplica W1 aqui tem que ser o número que multiplica W1 aqui, o número que multiplica W2 aqui tem que ser o número que multiplica W2 aqui, e assim por diante. Então, a gente identifica que Y1, que é o número que multiplica W1 aqui, tem que ser esse número aqui, que é o que multiplica W1 aqui. Então, Y1 fica A1x1 mais A2x2, assim por diante, até mais A1nxn. O Y2, de maneira semelhante, ele tem que ser o número que multiplica W2 aqui. Então, Y2 é A21x1, A22x2, até A2nxn. Tá. Até o último, que é o YN, vai ser escrito como AN1x1 mais AN2x2, até um ANNxn. Isso aqui é um sistema de equações lineares que pode ser posto nesta forma matricial. Esta matriz coluna aqui, ela aparece aqui as componentes do vetor V escrito na base B. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Y1, Y2 até Yn. Então, essa matriz aqui é a matriz que representa V na base B. Esta matriz aqui é x1, x2 até xn. Se a gente voltar lá no começo, x1, x2 até xn é o vetor V escrito na base A. Então, isso aqui é o vetor que representa o vetor
é a matriz que representa o vetor V na base A. O que é essa matriz aqui? Ela é, a gente vai chamar de I de AB. Então, ela é isso daqui, e ela é chamada matriz mudança de base de A para B. Então, com essa matriz aqui, se eu tenho um vetor escrito numa base, eu multiplico por essa matriz aqui e encontro esse vetor em outra base. Tá? Como que ela é obtida? Então, as colunas dela, que é A1, A21 até a N1, são as componentes do vetor V1 da base A, escrito como combinação linear dos vetores da base B. A segunda coluna dela é o segundo vetor da base A, escrito como combinação linear dos vetores da base B e assim por diante. Então, tudo isso aqui é muito parecido com matriz que representa uma transformação linear. É por isso que eu apresentei bem rapidinho aqui, em 10 minutos, tudo, porque assim, a gente já viu isso, a gente viu de maneira mais geral e tal. Mas o que isso aqui tem de especial? O que tem de especial é que agora a gente está no mesmo espaço vetorial, antes não precisava ser, a gente está no mesmo espaço vetorial e a gente está mudando a base. Então, essa matriz aqui, ela só serve para mudar a base. Nota que V, o vetor V que aparece aqui é o mesmo daqui. Aqui não é um T de V, é o mesmo V. Não é transformação de V, é o próprio V. Só está escrito V em outra base. Como o V é o mesmo, você pode... Isso aqui sempre é a forma matricial da aplicação de uma transformação linear num vetor. Que transformação é essa? É uma transformação que se aplica num vetor e obtém ele mesmo. Ou seja, é a matriz identidade. Esta matriz aqui, a matriz mudança de base, de A para B, é a matriz identidade, é a transformação identidade escrita nas bases A e B. Lembra que quando a gente fazia uma transformação linear, a gente definia uma base domínio, outra do contra-domínio e escrevia a matriz em relação a essas bases. Então aqui é a mesma coisa, só que para transformação identidade. Só que quando a gente escolhe bases diferentes, a transformação identidade, a representação dela é essa matriz que serve justamente para mudar a base. Essa matriz é chamada matriz mudança de base. Ela também é chamada matriz de transição de A para B. Como eu comentei, essa aqui é, é o operador identidade, transformação identidade. E tem uma outra propriedade. Ó. Assim, de fato, se a gente escolher a base A para a própria base A, se a gente escolher a base B igual a base A, essa matriz aqui vira a matriz de identidade. Então, a matriz de identidade é a representação matricial do operador de identidade de uma base para a mesma base. Mas se a gente mudar de base, ela deixa de ser a matriz de identidade. Ela vira a matriz mudança de base. Ó. Essa matriz, basicamente por ser a matriz o operador de identidade, é uma matriz inversível, sempre. Então, se a gente tem a matriz mudança de base de A para B, aqui, né? Então, a gente tem um vetor escrito na base A, atua com essa matriz, multiplica por essa matriz pela esquerda, obtém o vetor na base B. Se a gente aplicar a inversa dessa matriz aqui, essa inversa existe porque o operador de identidade é inversível, anotando a inversa de por podemos multiplicar ambos os membros da expressão acima por essa inversa aí. E obtemos, o que a gente obtém? Tá, então, eu tenho essa equação aqui, pega ela e a gente multiplica ambos os membros dela
pela inversa da matriz mudança de base de A para B. Ó, a inversa de uma matriz vezes a matriz dá identidade. Então, aqui dá a matriz de identidade vezes qualquer matriz é essa mesma matriz. O que a gente encontrou? Vou escrever essa equação aqui de trás para diante. A gente encontrou aqui o vetor V escrito na base A, dado por essa expressão aqui. A inversa da matriz mudança de base de A para B, multiplicada pela matriz que representa o vetor V na base B. Mas se a gente começar a fazer todas as coisas que a gente fez, ó, trocando a base A pela base B, ou seja, escrevendo, ao invés de a gente escrever os vetores da base A em termos dos vetores da base B, mas escrevermos os vetores da base B em termos da base A gente vai encontrar uma expressão muito parecida com essa daqui. Ó. Só que ela vai ser assim. Vai ser trocado. Todo lugar que tem A vira B, todo lugar que tem B vira A. Eu teria essa expressão. Ela lá embaixo. Se feito as contas, como a gente mudaria a base de B para A gente encontraria essa expressão. Como isso aqui é válido para qualquer vetor V, nós identificamos isso aqui, ó, fazemos essa identificação. Que a matriz inversa da matriz mudança de base de A para B é a matriz mudança de base de B para A. Assim, se você calcula a matriz mudança de base de A para B, para você calcular essa daqui, a matriz mudança de base de B para A, basta calcular a inversa da primeira matriz que você calculou. Tá? Então, na aula da semana que vem, nós vamos começar com esse exemplo. E aí, assim, se essa aula for assíncrona, assim, se você assistir essa aula que eu gravei, então, se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu apresentei aqui, vocês me perguntam na semana que vem. Se eu tiver acesso à internet, vocês não vão estar assistindo isso aqui, então não preciso nem eu estar falando isso aí. Eu vou dar aula daí sincronamente. Acho que é isso. Então, até semana que vem. Tudo de bom.